pessoas. Nós não conhecemos as pessoas que convivem conosco. Muito antes, pelo contrário, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Quiçá quem está conosco. Não é? Então, na pergunta número 10, Kardec pergunta: nós podemos compreender a natureza divina? E a resposta é categórica: não. Pergunta número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das dificuldades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. A inferioridade das faculdades humanas não nos permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele se faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Então observe, a inferioridade das faculdades do homem não nos permite avançarmos nessa inteligência de conhecermos a natureza da divindade. Somente depois que a gente evoluir. Pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. Respondem os espíritos. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Observe que o ponto crucial aqui é o nosso aprisionamento na matéria humana. Podem perceber nessas três questões, nas três primeiras questões que Allan Kardec faz aos espíritos, nós podemos perceber que quanto mais presos à matéria, quanto mais presos à materialidade humana, menos nós conseguimos estar próximos da divindade. Menos nós conseguimos evoluir com essa faculdade de entendimento, de compreensão da natureza divina. Mas é possível nós nos aproximarmos da natureza divina? Sim, é possível. Qual é o exercício? Nos desprendermos da materialidade humana. Nós nos desprendermos das coisas materiais do mundo. Nós nos desconectarmos dessa materialidade. E aí precisa de um exercício profundo, diário, contínuo, de exercitar o nosso orgulho, exercitar o nosso ego, exercitar a nossa vaidade. Os dois filhos do orgulho, ego e vaidade. Só assim nós vamos conseguir
avançarmos nessa evolução, avançarmos nesse adiantamento moral. Não é assim? Pergunta de número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, pergunta de Allan Kardec. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta dos Espíritos. Do ponto de vista, do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressões. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter estas perfeições no supremo grau. Porque se delas tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude, nenhum defeito, e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Resposta dos Espíritos. Allan Kardec ainda acrescenta um comentário. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado. Ele mesmo, por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Imaterial. Deus é imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Nós temos essas transformações materiais. A nossa matéria biológica, por exemplo, ela tem início, meio e fim. Ela acaba, ela começa e ela acaba. Nós temos um prazo de validade. Não é? Nós chegamos ao final. A matéria humana. O espírito não. Mas a matéria humana sim. Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria nem unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam a obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, para nós,
seres humanos, né? Para nós, pobres mortais, nós podemos nos limitar, né, a essas comparações, né? Nós podemos nos limitar a esse saber, a essa faculdade, né? Que Deus é eterno, que Deus é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom. Não é? Isso, de certa forma, nos consola. Não é assim? Mas os próprios Espíritos colocam dessa forma. Isso é o que nós conseguimos entender de Deus. Né? Nós não temos ainda inteligência suficiente para sabermos mais do que isso. E só isso talvez seja suficiente. A nossa linguagem não tem tanto argumento ainda para que a gente possa entender mais. Somente quando nós desprendermos da matéria, estivermos mais próximo dele, que talvez a gente vá conseguir entender, né? O que é esse amor, por exemplo, que ele sente por nós. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto. Ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Pergunta de Kardec. Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta dos Espíritos. Se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Deus existe. É uma afirmação. Os Espíritos afirmam isso. Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. Então não há dúvida. Não podemos ter dúvida com relação a isso. Que Deus existe. Deus está presente em tudo que vemos, em tudo que somos, em tudo que sentimos. Deus está em nós e está por nós em tudo que nós vivemos. O ar que respiramos é a própria essência divina. Nós estamos mergulhados nesse fluido universal, nesse fluido divino. Crede-me, não vades além. Não vos percai num labirinto de onde não podereis sair. Sugestão dos Espíritos. Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não podeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade não saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas.
Olha que maravilha. Quanto mais nós pudermos entender das nossas imperfeições, das nossas limitações, melhor nós somos. Melhor nós somos. Ah, César, então é um critério para que eu seja melhor? Sim, é um critério. O critério do autoconhecimento. Quanto mais você compreender de si mesmo, porque nós não nos compreendemos nem a nós mesmos, nós vamos compreender a natureza divina, não é? Nós não nos conhecemos a nós mesmos, nós vamos falar que a gente conhece alguém? Então é aí que está, né? Aí está um desafio para nós. Entendermos de nós mesmos. É o maior desafio nosso, diário e contínuo. É entender de nós mesmos, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se adiantar um pouquinho mais. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável, ou seja, conhecer a natureza divina. Se nós não conhecemos a nossa própria natureza, se nós não nos conhecemos a nós mesmos, quiçá conhecer a natureza divina. Não é assim? Essa vale a pena a gente marcar aqui. Anote aí. Pergunta de número 14. Pergunta de número 14. Olha que nós estamos somente na pergunta 14 ainda, hein? De 1009 questões. Nós estamos somente começando. Não é isso? Olha só. Deus existe. E isso é o essencial. Então, observemos isso, né? Observemos isso em nós mesmos. Duas coisas aqui muito importantes. Duas questões aqui muito importantes nessa resposta. Primeiro, acreditar que Deus existe. Segundo, observarmos a nós mesmos. Observar as nossas imperfeições. Conhecer a nós mesmos. Entender das nossas imperfeições. Entender das nossas limitações. Para que nós possamos nos desprender mais da matéria. Nos desprendermos mais do materialismo. Quanto mais orgulhosos, mais presos à materialidade. Quanto menos orgulhosos, menos presos à materialidade. Quanto mais acreditarmos em Deus, quanto mais acreditarmos que Deus existe, mais nós conseguimos entender das nossas imperfeições. E quanto mais entendermos disso, quanto mais entendermos das nossas imperfeições, mais nós conseguimos nos adiantarmos nessa jornada. Pergunta de número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. De outro modo dita, da doutrina panteísta. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito.
o vazio ou o nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Kardec pergunta: o que se pode opor a esse raciocínio? Resposta também categórica dos espíritos: a razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil lhe reconhecer o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material. Qual doutrina que ele está dizendo? A doutrina panteísta. Né? O que é a doutrina panteísta? A doutrina panteísta é aquela. A doutrina panteísta é aquela crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente. E imamente o que o universo produz nisso. Não é? Então vamos analisar um pouquinho essa questão. Assim, o panteísmo é uma crença que tudo é Deus. Ou seja, que Deus é maior do que o Criador absoluto e que abrange e compõe tudo, incluindo o universo e a natureza. Então, o que os espíritos colocam? Que essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade. Então não dá para entendermos que Deus é uma matéria, né? Que Deus é dotado de uma matéria. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Quais são os atributos da divindade? Eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Esses, então, são os atributos, né? Então, Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Então não dá para termos Deus como matéria. Ele é imutável, ele é único. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a
criatura. Absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, quanto o quadro não é o próprio pintor, que o concebeu e o executou. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou enquanto espíritos, Ele nos criou perfeitos. Nós somos o princípio da inteligência divina. Mas nós não somos deuses, não é? Nós não temos os atributos. Por exemplo, nós não somos eternos. Principalmente a nossa matéria biológica tem início, meio e fim. Nós não somos imutáveis, a gente muda. Nós não somos imateriais, nós somos feitos de matéria. Nós não somos únicos, não é? Nós não somos todos poderosos. Nós não somos soberanamente justo e bom, muito antes pelo contrário. Nós temos as nossas vicissitudes, nós temos os nossos erros, as nossas imperfeições, nós temos as nossas limitações. Ah, César, e o espírito? Da mesma forma. O espírito também tem as suas imperfeições. Por isso nós nos reencarnamos, para que a gente evolua, para que a gente passe por essas dificuldades, para que a gente passe pelas imperfeições, para que a gente passe pelas dificuldades que nós temos. E ainda, todo esse sistema que está à nossa volta, todo o movimento cristão que nós vivemos, nós espiritistas, o movimento espírita, o conhecimento da doutrina espírita ainda nos insiste em dizer que nós precisamos de aprender a seguir as leis divinas. E nós temos dificuldade de fazer isso. Nós temos dificuldade de seguir as leis divinas. Nós temos dificuldades de abrir mão dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Nós temos dificuldade de abrir mão das coisas materiais da nossa existência. Nós temos dificuldades para essas questões. Ainda nós temos essas dificuldades. Então, mesmo que racionalmente a gente tente entender, nós não conseguiríamos entender da natureza divina. E aí, os próprios Espíritos sugerem: busque conhecer a si mesmo. Busque se conhecer um pouco mais. Busque conhecer da sua natureza. Exercite isso para que você possa ser um pouco melhor. Não é isso? Muito bem. Muito bem. Finalizamos aqui o capítulo 1. Não é? Finalizamos aqui o capítulo 1. E nós vamos começar hoje ainda o capítulo 2. Os elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, o espírito e a matéria, a propriedade da matéria e o espaço universal. Vamos avançar um pouquinho mais. Conhecimento do princípio das coisas, questão número 17.
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta dos Espíritos, categórica, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem. Kardec insiste. Pergunta número 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta dos Espíritos. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Lembra da resposta anterior? Quanto mais desconectados nós tivermos da matéria, mais depurado nós estamos. Como é que se depura? Passando pelos desafios, passando pelo crivo, passando pelas dificuldades. Quanto mais dificuldades, quanto mais desafios enfrentarmos de maneira lúcida e desperta, mais depurado nós estamos. Lembra do nosso estudo de Paulo? O que é a salvação? O que é ter uma vida salva por Deus? A salvação significa que nós temos uma vida mais lúcida, mais desperta, com uma ótica voltada para o espírito imortal, para a vida eterna, para as prioridades da nossa vida. Essa é a conduta, essa é o significado da salvação em nossa vida. A salvação em nossa vida não é, de maneira alguma, viver uma vida de férias, viver uma vida tranquila. Não, muito antes, pelo contrário. É nós estarmos mais preparados para os desafios que nos esperam. Feito isso, nós estaremos mais depurados. Então, o véu das coisas ocultas se levanta, o véu nos é tirado do olhar na medida em que nós nos depuramos, na medida em que nós nos tornamos lúcidos, na medida em que nós nos tornamos despertos, na medida em que nós conseguimos enfrentar os nossos desafios de maneira mais clara, mais lúcidos, de maneira mais lúcida, de maneira mais lúcida, de maneira mais desperta, de maneira mais atenta. Isso é o significado da salvação e o significado do entendimento das coisas. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Como é que nós adquirimos essas faculdades? Como que nós conseguiríamos adquirir novas faculdades? Nos aprimorando espiritualmente, avançando moralmente, principalmente moralmente. Não significa que a nossa evolução intelectual nos garanta a evolução espiritual e moral. No entanto, a evolução espiritual e moral nos garante uma evolução intelectual. Percebam isso. Estejam atentos a isso. Não significa que a evolução intelectual nos garanta uma evolução espiritual e moral. Mas a evolução espiritual e moral nos garante uma evolução intelectual. Pergunta de número 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta dos Espíritos. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas,
mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Kardec comenta: quanto mais é dado ao homem penetrar antes nesses mistérios, mais sua admiração deve ser grande pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz com frequência joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Se o homem pudesse se aprimorar, se o homem pudesse se adiantar na intelectualidade, na espiritualidade, na mansidão de coração, na evolução moral, no atendimento às leis divinas, sem alimentar o orgulho, sem alimentar a vaidade, seria muito fácil, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil nós nos depurarmos. No entanto, o homem ainda, quanto mais aprende, quanto mais evoluído intelectualmente, quanto mais desperto das coisas mundanas, das coisas da matéria, mais orgulhoso fica, mais vaidoso fica, mais dificulta a vida do próximo, mais se distancia da vida dos mais necessitados. De maneira imprudente, de maneira desnecessária, mais deixa à mercê da sorte aqueles mais necessitados. Onde que deveria ser o contrário. Quanto mais sabemos, quanto mais temos acesso às informações das coisas, deveríamos mais facilitar, deveríamos mais nos aproximarmos dos mais difíceis, daqueles que têm mais dificuldade, e fazemos justamente o contrário. Então, é complexo isso. É complexo. Quanto mais é dado ao homem penetrar nestes mistérios, mais a sua admiração deve ser no grande poder e sabedoria do Criador. Aqui está o segredo. Nesse comentário de Kardec. Quanto mais é dado ao homem, mais admiração deveria ter ao Criador. Pergunta de número 20. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Sim. Se Deus o julgar útil, pode lhe revelar o que a ciência não consegue compreender. E a gente vê isso em algumas pessoas humildes, em algumas pessoas do interior, em algumas pessoas de uma fazenda, algumas pessoas humildes, que talvez não saibam ler nem escrever, mas eles trazem junto deles uma sabedoria inimaginável.
A gente conversa com algumas pessoas que não sabem sequer ler e escrever. E tem uma sabedoria de vida. Nós conversamos com pessoas que não frequentou nenhuma faculdade e tem uma sabedoria divina. Nos consegue ensinar coisas maravilhosas. E como isso é lindo, como isso é bonito. E isso é dado por Deus. Se Deus o julgar útil, pode lhe revelar o que a ciência não consegue compreender. Não é? Os nossos avós, por exemplo, falavam para a gente assim: ó, filho, quando você tiver nervoso, conta de 1 a 10. Não é? Ó, meu filho, quando você estiver amargurado, canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém, viu, filho? Não é? Não é assim? E hoje todas essas coisas neurologicamente e psicologicamente já são explicadas. Contar de 1 a 10, por exemplo, neurologicamente a gente evitar que as nossas amígdalas sejam sequestradas, que as nossas emoções sejam sequestradas. Não é contar de 1 a 10. Não é? Nós temos o sequestro da amígdala, por exemplo. Não é? Não é isso? Neurologicamente é não deixar que as nossas emoções sejam sequestradas. Conta de 1 a 10. Você consegue tomar, respira. Não é? Hoje, neurologicamente, já é explicado. Canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Não é assim? Então, quando você estiver angustiado, por exemplo, vai para casa, faz uma canjinha de galinha e senta ali, ó, aprecia, passa a angústia. Tudo isso já foi explicado pela ciência. Kardec comenta: é por essas comunicações que o homem adquire, em certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura. Pergunta 21. A matéria é de toda a eternidade como Deus, ou bem foi criada por ele em um tempo qualquer? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? De maneira alguma. Pergunta número 22. Define-se geralmente a matéria o que tem extensão. O que pode impressionar os nossos sentidos? O que é impenetrável? Estas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais, senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil, que não faça nenhuma impressão sobre vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio
com o auxílio do qual e sobre o qual age o Espírito. Pergunta 23, deixaremos para a próxima segunda-feira. Pergunta número 23. O que é o Espírito? Aguardemos na nossa próxima segunda-feira. Gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos guias, aos nossos irmãos, benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos até aqui, encarnados e desencarnados, à presença desse nosso momento de estudo, desse nosso momento de conexão com a doutrina espírita, reveladora, confortadora e consoladora, que nos dá todos os indícios, todas as explicações do que éramos, do que estamos e para onde vamos. Graças a Deus. Gratidão à Associação Espírita Cartas, que nos concede esse momento, e nós pedimos a Deus, nós pedimos à espiritualidade maior, nós pedimos ao nosso Pai amoroso, soberanamente justo e amoroso, que nos abençoe sempre, que nos conceda uma boa semana de trabalho e de dedicação, que esse final de segunda-feira também seja um descanso para que nós possamos enfrentar a nossa semana. Graças a Deus, graças a Deus. Beijo no coração, beijo no coração. Boa segunda-feira, bom resto de segunda-feira, boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, com um homem espírita. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.